Os judeus foram porque foram um povo escolhido por Deus e ele deve cumprir suas promessas de reino que fez a eles. Mas os judeus continuam a rejeitar Deus. Por quanto tempo? Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Os eventos da segunda vinda podem estar para começar. Bartel vê o mesmo prenúncio em Êxodos 19, versículo 11, quando Deus disse a Israel para se limpar e aguardar 2 dias, porque eu descerei no 3º dia diante de toda a nação. Em João, capítulo 11, Lázaro, um judeu, havia morrido e Jesus espera 2 dias até ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Bartel diz que isso ilustra como Deus estava para dar as costas à nação de Israel durante os próximos 2000 anos ou 2 dias, e que ele iria recomeçar a tocar o resto do mundo através da igreja do Novo Testamento. O que ele fez? Deus não joga tudo isso aí para ocupar espaço. Talvez Bartel esteja certo e Deus esteja tentando nos dizer algo. Está perdendo sua plateia, amigo. Tudo bem. Vocês querem mais uma passagem? Bartel diz que em Mateus capítulo 17, versículo 1, Jesus toma 3 de seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, os leva para uma montanha longe dos outros. Agora, o que acontece lá? Jesus se transforma diante deles e eles têm uma visão de sua segunda vinda gloriosa. Eu deixei de lado as primeiras 3 palavras da descrição do primeiro versículo, quando a escritura diz, depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João para uma montanha longe do resto do grupo. Por que Deus coloca isso? Será que estaria ocupando espaço de novo ou talvez esteja tentando nos dizer algo que precisássemos saber? Lembrem que o tempo de Adão a Cristo são 4.000 anos ou 4 dias. O tempo do período da igreja poderia ser cerca de 2.000 anos ou 2 dias. Então poderia isso significar que algum tempo depois de 6 dias ou 6.000 anos, Deus irá revigorar Israel e cumprir suas promessas àquela nação. Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento nessa terra como nunca houve antes, antecedendo a volta de Cristo que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. E adivinhe o que é? Um período de 7 anos. Confusos? Querem mais? Olha, eu acho que esse tal de Bartel leu um pouco demais nas entrelinhas, não acha? Ou talvez Bartel ache que Deus esteja tentando nos dizer algo. Deus já julgou o mundo uma vez nos tempos de Noé, lembram? Em Gênesis 6, nos diz que havia uma grande explosão populacional naquela época e a terra estava corrompida e cheia de violência. É parecido com os tempos de hoje. Ele exterminou toda a população com uma inundação e somente 8 pessoas sobreviveram. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Por causa dos pecados, do homossexualismo e das perversões lá existentes. Parece com os dias de hoje. Ele arrasou com toda a cidade, somente 3 se salvaram por lá. Em ambos os casos, os que não tinham fé foram tomados de surpresa, mas os crentes não foram. Eles sabiam que o julgamento estava por vir. Tá legal. Pra mim já chega dessa matemática bíblica. Pra que serve? O que o Bartel está querendo dizer? O que Bartel está dizendo é que nosso tempo está para acabar. Ele acha que essa existência atual não irá continuar para sempre e que muito em breve Israel irá reconhecer Jesus como seu Messias e Cristo irá voltar à Terra para restabelecer seu reino. E você, Matt? Acredita que essa teoria de Bartel seja verdade? Eu já disse que a teoria não pode ser comprovada, eu nem queria falar a respeito. Você acredita? Acha que esse tal de Bartel está certo e que o mundo vai mesmo acabar? Eu já disse, eu não queria falar a respeito. Acredita que seja verdade? Eu quero saber. Nada, fala logo. Eu não sei. Pode ser. Mas disso eu sei. O fim do mundo acontece todos os dias para algumas pessoas porque elas morrem. E se a pessoa não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, ela irá passar uma eternidade consciente no lago de fogo longe da presença de Deus. Disso eu tenho certeza. O que faz disso uma questão muito séria. Mas há muitas religiões no mundo. Por que essa que a sua está certa? Não, Derek. Há muitos nomes para as religiões do mundo. Mas todas elas estão numa só categoria. Cada religião, a não ser o cristianismo bíblico, ensina que a pessoa pode ser salva por seu próprio mérito, sendo boa e realizando certos rituais. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém pode estar certo aos olhos de Deus por realizar bons atos. Romanos 3:20. E que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23. Nós precisamos entender que o padrão bíblico para entrar no reino dos céus é ser perfeito. Totalmente sem pecado ou justo, conforme a Bíblia diz. Se isso é verdade, ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém é perfeito. Nem mesmo você. Isso mesmo. Por isso, tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Todos nós. Pois quando Jesus viveu na terra, ele viveu uma vida de perfeição. Ele jamais pecou porque era Deus. E então ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Deus recebeu Cristo de novo. Por quê? Não foi porque ele era um homem bom, mas porque ele cumpriu a exigência de ser perfeito. Jesus era justo e somente os justos herdarão o reino dos céus.
Então, se Deus não baixou o padrão até para seu próprio filho, por que havemos de pensar que o fará por nós? Milhões de pessoas andam por aí achando que vão para os céus por levarem o que pensam ser uma vida de bem. E levarão um choque, porque isso não basta. Deus tem um padrão de perfeição absoluta. E porque apenas Jesus é perfeito, é somente quando nos comprometemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e acreditamos no que fez por nós na cruz que nos livramos dos nossos pecados. Por isso ele merece todo o crédito. E é por isso que tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Desculpe, mas eu acho que não sou tão crédulo quanto você. Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna, Derek, além de um propósito para sua vida hoje. Eu declino. É sua escolha. Tá, Derek. Gente. Me avisem se tiverem respostas melhores para a eternidade. Algo que nos ofereça uma verdadeira esperança. Ou preferem nem pensar nisso. É claro que se já tem respostas para isso, não precisamos nos preocupar. Mas se o que a Bíblia diz é verdade, nossa vida eterna está em jogo e vai depender do que fizermos com Jesus Cristo em nossas vidas. Se o rejeitarmos, então ele irá nos rejeitar. Mas se humildemente o recebermos, viveremos ao seu lado nos céus eternamente. Eu espero que pensem nisso. E é melhor que seja rápido, porque se o que Bartel diz estiver certo, o nosso tempo está acabando. Transmitir a mensagem de Cristo. Acontece que para Bartel, a Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode se passar a vida estudado e jamais descortinar toda a sua verdade. Há vários cristãos lá, estão compartilhando a sua fé, estão conversando sobre Jesus. Vem, eles estão querendo falar com a gente. O que é isso, gente? Isso tudo é besteira. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo quando poderia ter feito isso num segundo, no piscar de olhos? Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Ih, agora eu tô com medo. A gente vai queimar no inferno, não é? Eu não quero saber, você tem que superar, e eu não posso. Eu tenho que agir direito com o Senhor. A colheita está chegando ao fim, Matt. Faça o que puder para transmitir a mensagem de Cristo. Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna, Derek. Além de um propósito para sua vida hoje. Eu declino. A escolha é sua.